Saudações cavalarianas, aqui é Glênio Madruga e você está ouvindo mais um episódio do podcast do Clube dos Generais. Levante e arrumem suas coisas, vamos de pé, de pé, de pé! Essa semana continuamos com o tema de guerra naval, complementando o episódio da semana passada sobre o Almirante Nelson. Para desenrolar o assunto hoje, como sempre, nosso amigão Renato Kloss, como é que tá? Grande Glênio, grande Mac, tudo bom? Como é que vai nosso querido cavalariano do CG? Tudo jóia por aqui e preparando as atividades para o Encontro Nacional do Clube dos Generais que acontecerá no feriado do dia 15 de novembro. Nossa senhora, vai ser só gole. As atividades já estão sendo devidamente preparadas, temos aí 2 meses mais ou menos para o evento, então novidades virão online nas redes sociais. Vai mandando. E já para os sejanos que já há tempo nos acompanham, confirmem vossas presenças no Encontro Nacional e se você é aqui do Sul, do Sudeste, que tem facilidade de acesso a Florianópolis, entra em contato com a gente, faça parte disso aí também. Isso aí. Então, vamos falar um pouquinho de Trafalgar hoje. E muito ainda se discute sobre a relevância dessa batalha que aconteceu lá em 21 de outubro de 1805, ali entre Cádiz e o Estreito de Gibraltar. Mas o que a gente não pode negar é o seguinte: em primeiro lugar, Trafalgar botou uma pá de cal em cima de qualquer pretensão do Napoleão Bonaparte em invadir a Inglaterra. Em segundo lugar, acabou garantindo a posição inglesa de se tornar a maior potência naval do planeta por mais de um século. Ah, mas foi tão relevante? Foi. Mas a gente vai entrar em detalhes aqui. Entre algumas curiosidades, a pessoa mais nova em Trafalgar se chamava Thomas Wilcott e tinha 8 anos de idade. O marinheiro mais velho era o John Adams, com 68 anos. Havia uma senhorinha chamada Jane Townsend, que estava a bordo de um dos navios e foi condecorada pelos bons serviços prestados. E é isso que tem na documentação. Infelizmente, a gente não tem dados sobre que serviços foram esses, não é mesmo? 1/6 de toda a Royal Navy estava no local da batalha. E de todos os envolvidos, 4.000 tripulantes estavam na sua primeira missão no mar. Ô, louco. Olha que coisa tensa. Já que a gente falou de tripulantes, tem registros de chineses, africanos e americanos. Entre os tripulantes sob comando do Nelson. Mas isso tudo não veio do nada. Então, Paulo, por favor, dá uma geral de como as coisas chegaram nisso e voa que hoje o assunto é bom. Vamos falar de Trafalgar hoje. Nós falamos do nosso querido Horácio Nelson no último nosso PHM e hoje nós vamos falar da Batalha de Trafalgar. E bem que você falou, Mark, sobre a questão se foi uma batalha relevante ou não. Sem dúvida foi uma batalha relevante porque, como você mesmo disse, mandou o Napoleão tirar o cavalinho da chuva a respeito de invadir a Ilha Britânica. Então, a Royal Navy aí continuou dominando os mares por mais um século. Vale lembrar que quando Napoleão, em troca de cartas com seus oficiais comentando a vontade de invadir a Ilha Britânica, ele disse: nós vamos invadir e vamos vingar 600 anos de humilhação. Ficou mais, né? Ficou mais uns séculos, uns 2, um século ficou, né? Mas vamos lá. Trafalgar, ela aparece no topo, né, do ranking relacionado a grandes batalhas que o mundo já viu. Batalhas que influenciaram na história moderna. Agora, por quê? A gente sabe, como citamos, a vitória de Nelson contra Villeneuve e Napoleão levou o último a ficar sem forças para invadir a Ilha Britânica. Então, ele poderia até tentar invadir a Ilha Britânica, só que seria muito mais difícil. Sobre esse domínio dos britânicos nos mares, vale lembrar as palavras do Conde de São Vicente, que era o John Jervis, que também era almirante, que quando interpelado sobre a ameaça de invasão dos franceses, ele falou: não, eu não estou dizendo que os franceses podem vir, claro, mas não pelo mar. Esse era a confiança dos britânicos sobre o domínio dos mares. Eles acreditavam e eles sabiam que eram os melhores nesse quesito. Agora, a briga entre Grã-Bretanha e França. Essa briga aí foi desde, do caso de 1689 até 1815. Então, desde a época de Luís XIV, que esse embate vem acontecendo. Vai lembrar que nesse período 7 grandes conflitos tiveram seu espaço aí
entre os dois países. Esses conflitos foram causados principalmente por aquele desejo francês antigo de ser um estado dominante dentro da Europa, o hegemona. Mas eles sempre bateram de frente com os ingleses, porque para ser o hegemona, eles precisavam que a Grã-Bretanha fosse aos termos com a França, e isso era muito difícil. E vai lembrar que a Inglaterra ela fez o uso de colisões durante esse período todo para tentar neutralizar a marinha francesa e capturar parte do seu império, enquanto uma pequena força expedicionária inglesa ajudava o continente de vez em quando e sempre dando subsídios vultuosos para alimentar a luta contra os franceses. Então, quando eles não poderiam lutar, eles pagavam para outros levantarem exércitos e lutarem contra os franceses, sempre mantendo o atrito em cima dos franceses, que isso era muito importante para eles deixarem de lado essa vontade de dominar a Europa, como eles sempre tiveram. E o último round desse conflito ocorreu entre 1793 e 1815. E, nesse interim, ocorreu o Tratado de Amiens, em 1802, ou seja, nesse período aí teve até um tratado de paz entre França e Grã-Bretanha, mas que não durou muito não. A Inglaterra, nesse período, pegou a França forte, baseada no fervor revolucionário e naqueles exércitos em massa, e fez frente através de uma estratégia econômica, que a gente sempre cita aqui no CGCast, nos PHMs, que é aquela estratégia econômica para sufocar o outro oponente. No caso da Inglaterra, era através do bloqueio que a Royal Navy fez em cima da marinha francesa, que era bloquear as frotas francesas nos portos enquanto dava os subsídios para outros levantarem exércitos e lutarem contra os franceses. Bom, agora, como a gente tinha até conversado, para o ouvinte entender como nós chegamos em Trafalgar, a gente tem que citar um pouco o que aconteceu nas guerras napoleônicas, que eu acho que é o jeito de todo mundo entender como que a história levou até Trafalgar. Então, falando um pouco sobre o background do conflito, vamos lá. A política externa da França naquela época, pós-revolução, carregava em sua bagagem um viés visionário e realista. Quais eram esses? Esse primeiro visionário era aquele que lembrava um pouco Alexandre o Grande, de conquistar o mundo e, do mesmo jeito, queria dar ao mundo um gostinho da cultura helênica. Os franceses queriam também dar um gosto das ideias pós-revolução, de liberdade, igualdade, fraternidade, enfim. E tinha outro também, que eram as ideias mais realistas, que eram um pouco ligadas já às ideias um pouco de César, do Império Romano, que é aquelas que era a conquista sobre seus vizinhos, como forma de consolidar o poderio francês primeiro e depois alavancar, quem sabe, as combalidas finanças da França. Por que não? De qualquer forma, ambas as visões levavam o ideal da revolução adiante. Isso de fato. Uma através do compartilhamento desses ideais e os outros através da conquista e pilhagem. E aconteceu dos dois jeitos, se nós formos prestar atenção. Agora, falando sobre a França e a Inglaterra, a França sempre teve os olhos voltados aos Países Baixos. Isso é de fato, sempre ela guerreou ou contra os próprios Países Baixos ou contra a Espanha, enfim. E os franceses sonhavam em anexar o estuário do Scheldt e transformar Antuérpia em um polo de comércio mais vivo e intenso que Londres. E essa ameaça dos franceses nos Países Baixos já tinham trazido a Inglaterra para a guerra nos últimos 100 anos. Então você tem essa ameaça, junto com aquela guerra, vamos supor que os revolucionários franceses tinham iniciado contra as monarquias, o ouvinte vai lembrar, pós-revolução, que foi selada com a execução do Luís XVI em 21 de setembro de 1793, acabou levando os ingleses no conflito contra os franceses, os ingleses contra os franceses. Para os franceses, no caso, o seu antigo desejo era conquistar o continente. Esse era o desejo principal. E forçar a Inglaterra aos termos. Só que isso só aconteceria se eles tivessem ou o comando do Canal da Mancha, ou seja, o comando seria o dominante, pelo menos no Canal da Mancha, em detrimento da Royal Navy, ou sufocar o comércio junto de suas colônias, das colônias britânicas. Então, foi só em 1795, no entanto, e o colapso da primeira colisão, que as coisas começaram a se desenrolar. E nós vamos ver isso agora. O que aconteceu? O diretório francês, naquela época, que era um comitê com 5 diretores, que foi o regime político adotado pelos franceses a partir de 1795, tinha decidido que, para consolidar o seu poder, os franceses teriam que continuar com a guerra. Pois bem, sob a tutela do diretório, no início os franceses tiveram uma série de vitórias, culminando nos triunfos que em
em 97 levava à conquista do norte italiano por Napoleão Bonaparte e a aceitação por parte da Áustria do Tratado de Campo Fórmio, um entre tantos tratados que a Áustria assinou com os franceses. É uma vergonha danada, porque a Áustria assinou uma cacetada de tratado com a França de Napoleão, voltava para instigar Napoleão, que Napoleão dava um couro na Áustria de novo e mesmo assim continuava, não tinha jeito. Mas vamos lá, nesse interim, vale lembrar que a França, nesse desejo constante de tentar invadir a Inglaterra, eles acabaram aportando uma força em Gales e na Irlanda, só que não deu certo. Não tinham linhas de suprimento e eles logo largaram. Então, pelo menos, eles conseguiram aportar nas ilhas. Mas uma coisa é chegar, outra coisa é ficar, né? Exatamente, foram embora rapidinho, não deu certo. Pois bem, ocorreu uma vitória naval da Royal Navy em cima dos holandeses na Batalha de Clampdown e o diretório francês ficou preocupado e chamou Napoleão para comandar os exércitos que invadiriam a Inglaterra. Então, no começo de 1798, inspecionando os estabelecimentos costeiros, Napoleão deu a ordem para a construção de vários navios para o transporte pelo Canal da Mancha. No entanto, Napoleão era inteligente, não adiantava. Ele era foda também e ele virou para o diretório francês e falou: qualquer esforço que façamos, não iremos ganhar o domínio dos mares por muitos anos. Não adianta atacar a Grã-Bretanha se a gente não tiver o domínio dos mares, e se atacarmos, mesmo assim, será uma tarefa difícil e problemática. Então, o que ele propôs? Ele propôs aquela segunda opção. Ele falou: o curso coerente é estrangular os britânicos através da conquista de Malta, que isso daria o poder, o comando do Mediterrâneo, ocupar o Egito e depois invadir a Índia, que os franceses aceitaram. Então, em 19 de maio de 1798, vale lembrar que Trafalgar aconteceu em 1805, nós estamos ainda em 1798. Então, 1798, Napoleão saiu de Toulon rumo ao Egito com 13 navios de linhas e 35 mil soldados empoleirados em 300 transportes. Malta foi ocupada no dia 12 de junho e o exército francês desembarcou em Alexandria no dia 2 de julho. E logo depois derrotou os otomanos e mamelucos na Batalha das Pirâmides. Então Napoleão já chegou dando nos otomanos e mamelucos. Aquela campanha lembrada pela descoberta da Pedra de Roseta, o Champollion, aquele negócio todo. Isso aí. Só que depois, quando Napoleão discutir quais seriam suas próximas ambições, chegou a notícia que sua frota tinha sido destruída por Nelson na Batalha do Nilo. Nelson foi lá e mijou em cima dos planos de Napoleão. Então descobriu logo em seguida que Nelson tinha seguido a frota francesa e conseguiu destruí-la na Batalha do Nilo, em 1798. E depois teve até aquela história que Napoleão fugiu, deixou suas tropas no Egito e na Síria, mas na verdade o diretório chamou ele. Por quê? Porque logo depois da Batalha do Nilo, foi criada a segunda coalizão. Todo mundo aproveitou a oportunidade de formar a segunda coalizão entre Inglaterra, Nápoles, Áustria, Rússia e Turquia. Só que Bonaparte, quando foi chamado pelo diretório, logo deu jeito de mudar as coisas. Porém, antes, essa segunda coalizão, o que eles fizeram? As repúblicas franco-italianas foram dominadas por Suvorov, famoso general russo. A Holanda foi ameaçada por exército russo, britânico, e a Suíça dominada por uma força russo-austríaca. Nossa. O diretório ficou louco, chamou Napoleão antes que a vaca fosse pro brejo. Então Napoleão chegou em Paris e antes de fazer frente à segunda coalizão, ele percebeu que enquanto ele era líder da guarnição da capital, ele viu que o povo estava do seu lado. Como Napoleão não é bobo, pegou a ajuda do irmão Lucien, que era presidente do Conselho dos 500 na época, e deu um coup d'état, ou seja, deu um golpe de Estado, aboliu o diretório e formou a nova Constituição, que foi votada, e ele acabou sendo votado como líder da França para os próximos 10 anos. Olha como que ele foi esperto, rapidinho, ele já viu a situação estava favorável, já deu um golpe de Estado. Não se perde uma oportunidade. Exatamente. E o que ele fez? Logo que ele virou um pré-ditador, ele tratou de fazer frente à segunda coalizão. Ele, esperto, para justificar suas intenções e dar uma desculpinha, apelou para o rei Jorge III e o imperador Francis para pôr fim à guerra, que foi negado por eles. Então falou, então deixa vocês então.
Ele saiu de Paris em maio de 1800, rumou para Gênova e de lá rumo aos Alpes, passou o passo de São Bernard e no dia 14 de junho caiu sobre a retaguarda das forças austríacas sob o comando do general Melas e destruiu as forças na Batalha de Marengo, na famosa Batalha de Marengo. Então Napoleão, então beleza, então vocês estão me alugando aí, estão só quebrando, destruindo minha frota aí, e ele já deu uma cartada e tirou a Áustria. Vale lembrar que depois, novamente na Batalha de Hohenlinden, sob o comando de Moreau, eles colapsaram a segunda coalizão e tiraram a Áustria da brincadeira. Que mais um tratado de paz, o tratado de Lunéville, agora os austríacos também assinaram. Por isso que eu tava brincando, assinaram uma caralhada Gastaram uma tinta, tratado. Hein? Gastaram a tinta danada, parecendo até francês. Mas boa, com a Áustria fora de cena, Napoleão se voltou para quem? Para as Ilhas Britânicas, lógico. Primeiro ele tentou formar uma aliança com Dinamarca, Rússia, Prússia e Suécia. Só que logo essa ideia foi por água abaixo com o assassinato do imperador russo Paulo I e a derrota da frota dinamarquesa nas mãos de Nelson, como nós citamos no nosso PHM sobre Horácio Nelson, que ele deu desculpinha lá do olho dele zoado, meu olho aí e tal, e ele continuou a luta. Isso foi em abril de 1801. Então Napoleão não queria perder tempo. Então ele planejou uma série de expedições e incursões das frotas francesas, espanhola e holandesas com suporte da Rússia e Dinamarca para tentar pelo menos enganar os britânicos, tentando mandar eles para o Egito ou para o Caribe e tentar ter o Canal da Mancha livre para poder atacar e invadir a ilha. Vale lembrar que nessa brincadeira aí, o Canal da Mancha é o centro de gravidade. Lembrando Clausewitz, neste conflito entre Inglaterra e França, o Canal da Mancha era o centro de gravidade. Agora, antes de nós chegarmos em Trafalgar, vai lembrar que nós tivemos a Paz de Amiens, em 1802, que foi um tratado de paz entre França, Espanha e Holanda, e Grã-Bretanha e Irlanda, desses dois lados aí. Essa pausa deixou a França como árbitra na Europa, e isso levou o povo francês a ficar doidinho por causa do Napoleão. E ele acabou virando cônsul da França e teve toda aquela papagaiada lá, ele se coroou lá junto do Papa, enfim, acredito que tem sido junto do Papa, se eu não me engano. Teve uma corrida de lesma para ver quem é que chegava depois na igreja. Isso, exatamente. Só que, mesmo com Inglaterra e França em paz, várias fricções ocorreram nesse inteirinho aí. Então, como o protecionismo francês sobre o comércio inglês, a recusa dos ingleses de evacuarem suas forças da ilha de Malta, ou a recusa de Napoleão também de evacuar suas forças da Holanda, e que os dois voltaram em guerra, que na verdade não deixaram de guerra porra nenhuma, no fundo só estavam cansados. Aproveitaram para respirar um pouquinho. Exatamente, e geralmente esses acordos são apenas para os dois lados ganharem tempo. A história mostra que geralmente esses acordos de paz momentâneos nesses conflitos são apenas para os dois lados ganharem tempos e ganhar tempo e redesenhar a estratégia deles. Agora, já chegando em Trafalgar, antes de citar o que aconteceu e da corrida entre Villeneuve e Nelson, vai lembrar um pouco da frota francesa e britânica naquela época. Pois bem, a gente sabe que a frota francesa no começo da Revolução, ela não estava numa má situação. Ela tinha 76 embarcações de linha e 6.000 canhões contra 115 dos britânicos e 8.700 canhões. Dá para fazer frente. Respeitável. Era respeitável. O problema dos revolucionários é que eles podiam até se dar bem nos campos de batalha da Europa. Porém, no mar, a coisa era diferente. Por quê? A guerra naval é algo que contém mecanismos bem mais complexos do que exércitos terrestres, que dependiam, as guerras navais, de longas tradições de disciplina e habilidades. E um exército derrotado terrestre, ele pode ser recrutado novamente e pode virar uma força com grande poderio material e às vezes influenciado por uma ideologia, pode fazer frente contra outros exércitos, como Lazare Carnot fez em 1793 com o exército francês pós-revolução. Agora, uma frota derrotada pode perder uma guerra naval em poucas horas e expor toda a costa e comércio às forças inimigas. Então, não é a mesma coisa. Você, pós-revolução, correu atrás, expurgou um monte de gente. Agora, a marinha não é a mesma coisa que
a guerra terrestre. Então é bem mais difícil você refazer suas forças. Pois é, como você mesmo falou no outro episódio, nessa época aí, perder o controle do mar é o equivalente a uma guerra de grande porte contemporânea. É um perigo. Se a potência perde a força aérea. Como é que você vai fazer uma ofensiva sem o domínio do ar? Né? Exatamente. Você acaba que não faz frente à linha de suprimento. É a mesma coisa hoje que é o domínio dos ares, dos mares. Você com domínio dos ares, hoje, você com domínio dos mares, você transportava gente para tudo quanto é lado naquela época. Transportava armas, fazia comércio, enfim. Era um grande trabalho conquistar, mas quem conquistasse dominava por muito tempo e dominava quase que todas as rotas de comércio e as rotas para o campo de batalha, porque dominava os mares. Só que em 1793, essa frota francesa ela sofria muito mais com os problemas políticos que com a falta de navios de linha. 3/4 dos oficiais foram substituídos por marinheiros da Marinha Mercante, e que muitos eram promovidos pelo seu fervor revolucionário do que mostrou em serviço. E vai lembrar que em cada esquadrão tinha um representante de Paris que garantia a ordem revolucionária e disciplina no convés. Vamos lembrar dos comissários políticos no Exército Vermelho? Pois é, tava pensando nisso agora. É a mesma coisa. E sob essas circunstâncias não é surpresa que nas primeiras batalhas as tripulações agiram muito mal, foram pessimamente e foram derrotados taticamente pelos oponentes. Agora, a frota britânica também estava passando por uma transição naquela época. Então, outros países até se perguntavam como que aqueles marinheiros que eram recrutados por gangues de recrutadores como que eles eram de fato leais e devotos à disciplina no mar. Então, aquelas condições péssimas, onde só a vitória ofuscava a vida difícil no mar. Então, tinha aquele sistema aristocrático também, onde os oficiais advinham daquelas caças, enquanto os demais vinham daquelas camadas mais baixas da sociedade. E não é surpresa também que vários motins chacoalharam a Royal Navy naqueles séculos, porque era uma disciplina, era difícil a situação. Sim, também. Castigo físico, pegava a torta direito. A gente até fez um episódio há pouco tempo atrás sobre os castigos físicos na Marinha. O negócio era feio. Era feio, era. Não era difícil. Para você pegar um Horácio Nelson da vida que conseguiu desde pequeno, como nós citamos, desde os 12 anos de idade, na Royal Navy, ele deve ter passado por poucas e boas. Opa! Comeu uma comidinha lixo naquela época, viu? Puta que pariu. Mas, citando sobre os franceses, eles optaram naquela época das guerras napoleônicas por aquela estratégia de Fleet in Being. Qual que é essa estratégia? Traduzindo, é aquela frota em existência, onde na guerra naval é uma força que estende sua influência e controle sem sair do porto. Se a frota deixar o porto e enfrentar o inimigo, ela pode ser derrotada e não mais influenciar as ações do inimigo. Porém, enquanto ela permanece em segurança do porto, o inimigo é forçado a enviar forças continuamente para proteger, bloquear essas forças. Então, essa estratégia às vezes funciona. Você mantém o inimigo por grande parte ocupado, tentando tomar conta de você. Isso a gente viu até a Segunda Guerra Mundial com o Prinz Eugen, o navio irmão ali do Bismarck, dando trabalho, parado no porto e dando trabalho para o pessoal. Exatamente. É mais um exemplo dessa estratégia de frota em existência. Ou Fleet in Being, que esse é o nome em inglês que se usa. Mas, enquanto a terceira colisão prosseguia, Napoleão começou, mais uma vez, a planejar a invasão da Grã-Bretanha. Ele tinha que invadir. O sucesso dessa operação exigiu o controle do Canal da Mancha, como nós falamos, junto do centro de gravidade, que era o canal para o conflito entre França e Grã-Bretanha, e foram emitidas instruções para que o vice-almirante Pierre Villeneuve, em Toulon, furasse o bloqueio do Horácio Nelson e ir de encontro às forças espanholas no Caribe. Essa frota, unida depois, cruzaria o Atlântico de novo, se juntaria aos navios franceses que estavam cercados também, bloqueados pela Royal Navy, em Brest, e depois subiriam para o controle do Canal da Mancha e logo transportava os soldados franceses para invadir a ilha. Então, enquanto Villeneuve conseguia escapar de Toulon e chegar ao Caribe, aí que as coisas, na hora que ele estava voltando, aí que o caldo começou a entornar. Aí que vem Trafalgar, que nós vamos falar de Trafalgar agora. O que acontece? Nelson foi atrás de Pierre Villeneuve.
Villeneuve sofreu uma pequena derrota quando ele estava voltando no Cabo Finisterre, que era ali na Península Ibérica, em 22 de julho de 1805. Ele perdeu 2 navios de linha para o vice-almirante Robert Calder, britânico, aportou em Ferrol para se reagrupar e melhorar as ideias, e ele foi ordenado por Napoleão para ele seguir para Brest, para depois chegar no Canal da Mancha e invadir a ilha. Só que Pierre Villeneuve era um cara que ele era completamente o oposto de Horácio Nelson, era uma figura pessimista. Ele não acreditava que Napoleão tinha capacidade de montar uma estratégia para invadir as Ilhas Britânicas, não acreditava em Napoleão na sua guerra contra a Inglaterra, enfim, ele já era meio derrotista. O oposto do Horácio Nelson, como nós vimos, que, poxa, ele era o terror. O que acontece? Em vez de subir para Brest, ocorreu um problema e Villeneuve foi para o sul. Perdeu a chance de invadir a ilha, ganhar o comando, uma superioridade ali no Canal da Mancha para tentar transportar as tropas até a ilha. Pois bem, quando Nelson chegou na Inglaterra para dar uma descansada, o almirante William Cornwallis, que comandava a frota no Canal da Mancha, despachou 20 navios de linha para as operações perto da Espanha, e quando Nelson ficou sabendo por Cornwallis que Villeneuve estava em Cádiz, Nelson rapidamente pegou seu navio de linha, o HMS Victory, que tinha 104 canhões, e foi de encontro a Villeneuve. Só um ganchinho aqui. 104 canhões. Sim. Para a construção do Victory foram derrubadas 6.000 árvores e, e precisava de 41 quilômetros de cordas, além de uma tripulação de 821 homens. Isso em um navio, senhoras e senhores. Um navio. E vai lembrar que o HMS Victory ficou avariado, o bichinho aguentou. Um canhoneiro do cacete no dia. Ó, o que acontece? Em Cádiz, Villeneuve, quando chegou, ele possuía 33 navios de linha. Só que a sua tripulação tinha poucos homens e experiência. Isso de fato porque a marinha francesa ficou muitos e muitos anos com a marinha sempre nos portos e com os britânicos bloqueando eles. Então era uma marinha que não tinha muita experiência. Villeneuve recebeu ordens para navegar para o Mediterrâneo em 16 de setembro. Ele atrasou um pouco porque os oficiais estavam borrando de medo de sair do porto, mas ele resolveu sair. Depois que o almirante chegou e deu um chute na bunda dele, vamos. Ele saiu e os britânicos viram. Nelson observou e logo Villeneuve já montou sua linha de batalha. Falou que agora a vaca vai por brejo ou eu saio vitorioso disso tudo. Pois bem, na perseguição de Nelson em cima de Villeneuve, ele liderou uma força de 27 navios de linha e 4 fragatas. Tendo contemplado a batalha que se aproximava já há algum tempinho, Nelson procurou alcançar uma vitória decisiva, em vez daquele famoso engajamento em linha, que nós citamos aquela vez também no PHM, que era um engajamento inconclusivo. E por isso, Nelson sempre... E ele, depois disso, mudou as estratégias da Royal Navy em relação aos combates, que em vez de se aproximar do inimigo e usar o canhoneiro para destruí-lo, era de tentar engajar o inimigo e atacar o navio diretamente, muitas vezes pulando de um navio para o outro e você conquistando o navio. Que era esse combate cerrado, era esse combate que Nelson tentava colocar na cabeça dos seus oficiais. Ele falava que, até no memorandum que ele soltou antes da batalha, ele falou que para se aproximar sem medo, todo mundo com disciplina, mas que ele dava total liberdade para seus oficiais para fazer o que bem entenderem quando botarem os seus navios de linha em paralelo ao inimigo. Ou seja, quando botar em paralelo é com vocês, mandem bala. Então, o que ele pensou no dia? Ele, como ele via que os ataques em linha eram inconclusivos, ele planejou abandonar essa linha de batalha padrão e navegar diretamente para o inimigo, em 2 colunas, uma em direção ao centro e a outra para a retaguarda. Isso quebraria a linha inimiga no meio e permitiria que os navios da retaguarda fossem cercados e destruídos em uma batalha que eles chamavam de pell-mell, que é aquele combate cerrado. Enquanto a vanguarda inimiga não pudesse ajudar, porque naquela hora, até eles virarem para conseguir ajudar e intervir na batalha, já passava um tempão.
porque é batalha no mar. E daí vai canhonear tudo junto, canhonear os próprios franceses junto, não tem como, né? Não tem como. Então, essa tática de batalha mostrava que superioridade de vez em quando não era um problema, quando você tem uma mente engenhosa do outro lado. E vale lembrar também que essa tática não era nova. É que Epaminondas, já na batalha de Leuctra, ele fez a mesma coisa também. Que quando ele usou a sua ala direita para manter a esquerda e o centro dos espartanos em xeque paradiso, enquanto sua ala esquerda destruía a ala direita espartana. Então essa ideia aí era antiga, mas não tira em nada o sucesso do Lord Horácio Nelson aí na Batalha de Trafalgar. Então, Nelson não manteve a vanguarda e o centro da linha francesa em xeque através da ameaça, mas através do ataque, um ataque mais direto. E através de uma manobra perfeita, tanto em Trafalgar quanto também na Batalha do Nilo, que nós citamos, ele mostrou que a superioridade numérica, em certos casos, não define o resultado no campo de batalha. Ponto aí para a engenhosidade de Horácio Nelson, ou Horatio Nelson, né? Pois bem, a desvantagem dessas táticas para os ingleses é que eles tomavam fogo atrás de fogo até se aproximar à linha inimiga, de fato. Porém, tendo discutido cuidadosamente esses planos com os oficiais nas semanas anteriores à batalha, Nelson pretendia liderar a coluna que atacava o centro inimigo, enquanto o vice-almirante dele, Cuthbert Collingwood, que estava a bordo do HMS Royal Sovereign com 100 canhões, comandava a segunda coluna. Então, por volta das 6 horas da manhã do dia 21 de outubro do fatídico dia, a noroeste do Cabo Trafalgar, Nelson deu a ordem para se apressar para que todos chegassem ao campo de batalha e que todos se preparassem. 2 horas depois, Villeneuve ordenou que sua frota invertesse o curso e retornasse a Cádiz. Com ventos difíceis, essa manobra foi um problema para Villeneuve, que reduziu sua linha de batalha a um crescente irregular, como se fosse uma meia-lua. Já atrapalhou a linha dele. Depois de liberadas para a ação, as colunas de Nelson chegaram à frota espanhola rapidinho, por volta das 11 horas. 45 minutos depois, ele instruiu seus oficiais de sinais, que era um tenente na época, a captar o famoso sinal que todo mundo conhece: England confides that every man this day will do his duty, que é aquele famoso: a Inglaterra confia que todos os homens hoje irá cumprir com seu dever. E, logo depois, movendo-se lentamente devido aos ventos fracos, os britânicos ficaram sob fogo inimigo por quase 1 hora, até chegarem à linha de Villeneuve. Agora, Mac, vale ressaltar que os britânicos navegaram em direção a Villeneuve e sua linha ao som de Hearts of Oaks, The Downfall of Paris e Rule Britannia. Eita coisa! Isso aí para instigar a tripulação. Aí o Caboquinho, coitado, já foi até arrepiado para encontrar os franceses. É verdade, isso aí eu quando eu li eu ri muito, mas vale lembrar também que as forças britânicas desembarcaram nas Falklands na década de 80 escutando Ace of Spades do Motorhead, então que eu fiquei sabendo no CG há muitos anos atrás. Agora eu não lembro quem falou não. Pronto. Agora nós estamos na batalha. O primeiro a atacar foi o Collingwood, com o seu Royal Sovereign e a sua coluna atrás. Ele atacou de cara já o enorme Santana, que era um navio espanhol com 112 canhões, e o navio francês Fogo, com 74 canhões. E a coluna de Collingwood logo se envolveu na luta pell-mell, nessa luta cerrada que Nelson tanto desejava. A coluna de Nelson tinha um vento contra ele e rompeu entre a capitânia do almirante francês, Bucentaure, do Villeneuve, e o Redoutable, de 74 canhões, com o Victory atirando tudo que ele tinha a bombordo e estibordo. Ele chegou entre os dois navios e atacou os dois ao mesmo tempo. E vale lembrar que o Victory era o primeiro navio da coluna atacando os franceses. Então, o Lord Nelson, ele não só era o primeiro a atacar de um navio para o outro, pulando de um navio para o outro, engajar o inimigo, como ele era o primeiro a engajar na coluna também, tentando dar o exemplo para os seus subordinados. Pois bem, a capitã entrelaçada entre o Redoutable e o Bucentaure, o que aconteceu? O Nelson acabou sendo baleado no ombro esquerdo por um marinheiro francês que estava na metade de um mastro. O que acontece? Durante essa batalha entre o HMS Victory e os dois navios franceses, um tiro perfurou seu pulmão e acabou se alojando na sua coluna.
A bala fez Nelson ir pro beleléu no meio da batalha. E dizem que ele falou, eles finalmente tiveram sucesso, me pegaram, tô morto. Agora, Mark, eu já vi várias coisas que ele falou antes de morrer. Vale lembrar que ele não morreu diretamente. O cirurgião tentou salvar ele. Eu vi também que ele falou, já li que ele falou que eu barganhei por 20 navios. Tipo, e eu barganhei para 20 navios, né? Para morrer por causa de 20 navios. Enfim, morreu e Nelson, nas vias de ir pro beleléu no tratamento do cirurgião, o treinamento superior e a artilharia dos ingleses venceram no campo de batalha. Então, é aquela história da disciplina que as guerras navais e a vida no mar precisava, e os ingleses eram superiores aos franceses desse quesito. Então, enquanto Nelson era declarado morto, sua força, enquanto isso, capturava ou destruía 18 navios da frota franco-espanhola, incluindo o Bucentaur, parece outra palavra aí, do Villeneuve. Então, por volta das 4h30, Nelson morreu no momento em que a luta terminava. Assumindo o comando, Collingwood começou a preparar sua frota e os prêmios, né? Vale lembrar que os navios adversários que caíam nas mãos dos ingleses, ou de qualquer um na época, eram os prêmios. Só que depois, vai lembrar que eles tomaram um corozinho aí na volta. Parece que os navios tentaram fugir, os franceses, mas isso é outra história. Os britânicos ganharam o dia. Vai lembrar que uma das vitórias mais épicas e uma das maiores vitórias navais também da história britânica e militar, a Batalha de Trafalgar viu Nelson capturar ou destruir 18 navios. Villeneuve perdeu 3.243 homens no dia, sendo que 2.538 feridos também e 7.000 capturados. É muita gente, é muita gente. As perdas britânicas, incluindo Nelson, totalizaram 458 e 1.208 feridos. Vale lembrar que um dos maiores comandantes navais de todos os tempos, o corpo de Nelson foi devolvido a Londres e depois recebeu um funeral de Estado antes de ser enterrado na Catedral de St. Paul, com mais de 7.000 pessoas presentes, entre eles Pierre Villeneuve, o próprio, que naquela época agora já era prisioneiro de guerra. Na esteira de Trafalgar, os franceses deixaram de representar, como nós citamos no começo, um desafio significativo para a Royal Navy por muitos anos. E Napoleão nunca mais teve a ideia de querer invadir a ilha britânica. Deixou essa ideia de lado. Agora, as guerras napoleônicas duraram por mais 10 anos, vale lembrar. Napoleão foi derrotado nos mares, mas precisou daquela batalha terrestre, aquela batalhazinha chamada Waterloo, para botar o Napoleão de joelhos. Até porque depois de Trafalgar, Napoleão teve 2 vitórias retumbantes logo em seguida, que foi em Ulm e Austerlitz. Mas isso é história para outros, seja cast aí, né, não, meu caro Mac? Sem dúvida nenhuma, sem dúvida nenhuma. Voltaremos para campanhas napoleônicas. A gente já tem um programa um pouco mais antigo sobre as guerras napoleônicas, mas a gente vai voltar individualmente em algumas dessas batalhas e de repente até fazer um remake do Campanhas Napoleônicas aí mais aprofundado, porque vale a pena. Isso aí. Indicações de livros para hoje. Você, ouvinte, que quer se aprofundar um pouco mais nesse assunto. A primeira indicação é Trafalgar, The Man, The Battle, The Storm. Os autores são o Tim Clayton e o Phil Craig. O livro tem 480 páginas e a leitura é gostosinha, é quase como se a gente estivesse lendo um romance histórico. Ainda assim, essa obra cobre aspectos humanos, políticos, militares de forma clara e usando uma quantidade imensa de documentos de época como correspondências pessoais. A segunda indicação, HMS Victory Pocket Manual, 1805. Nesse livro, o autor Peter Goodwin vai fundo na história da nau capitânia do Almirante Nelson, muito bem explicada por ti nesse episódio. E para ter ideia, esse livro aborda desde a quantidade de tiros disparada em Trafalgar até o número de botes e as madeiras usadas na construção do navio. Eu tô gaguejando hoje. Além de dados atuais como a quantidade de visitantes que o Victory recebe por ano. Sim, senhoras e senhores, o HMS Victory está preservado, está aberto à visitação no Portsmouth Historic Dockyard.
Então, para quem estiver passeando pela Inglaterra, dá para visitar o Victory lá. A terceira e última indicação de hoje, The Price of Admiralty. Esse livro é referência já pelo autor, o John Keegan. Conhecido de todo mundo aí que estuda história militar contemporânea. Ele é autor também de Uma História da Guerra, de Inteligência na Guerra, de A Face na Batalha, entre outros livros. Muito bom, A Face da Batalha, muito bom. Muito bom, muito bom. É obrigatório nas estantes de quem se interessa por militaria. Isso aí. Nesse livro, The Price of Admiralty, o Keegan disseca 4 batalhas para explicar a evolução do combate naval, e a primeira batalha é justamente Trafalgar. As outras são Jutlândia, da Primeira Guerra Mundial, e Midway e a Batalha do Atlântico, da Segundona. Boa. Como sempre, todos os links estarão na descrição desse episódio. Se você quiser comprá-los pela Amazon, por favor, use o nosso link, que nós somos associados a amazon.com.br, e você não paga nem R$1 a mais por isso, e ainda contribui com as atividades do Clube dos Generais. Isso aí. Dom Paulos, é isso por hoje? Ficamos por aí. Mais uma batalha aí. Batalha de Trafalgar. Ficamos por aqui, Mac. Um grande abraço para você, para os nossos ouvintes. É isso aí. Valeu, valeu. É isso por hoje, então. Pessoal, acompanhe as atividades do CG nas redes sociais. Se você gostou desse episódio, compartilha com mais uma pessoa que você acha que pode gostar também. E até semana que vem. Falou!